ioiô é aquele brinquedo que tem uma cordinha que você joga e ele sobe e desce. E no futebol a gente tem vários times assim, que ficam subindo e descendo de divisão toda hora. Então hoje a gente vai comentar sobre alguns dos times mais ioiô do futebol europeu. E se eu te disser que um dos times mais ioiô da Inglaterra era o Manchester City? A verdade é que antes de ser adquirido aí, né, comprado, o City nunca foi um gigante, mas era um time muito tradicional na Inglaterra, geralmente figurando durante grande parte da sua história na primeira divisão. Só que nas décadas de 80 e 90, quando as discotecas estavam bombando e os mullets estavam em alta, o Manchester City estava passeando de divisão toda hora. Foram nada mais, nada menos do que 10 mudanças de nível, né? Começando na temporada 82-83, quando caiu para a segunda divisão. Aí depois de 2 temporadas na segundona, o City consegue novamente o acesso para a primeira. Isso em 84-85. Só que logo depois, em 86-87, já cai para a segundona de novo. Em 88-89, adivinha, novo acesso para a primeirona. E aqui a gente chega num momento difícil de explicar, que é o seguinte: antes na Inglaterra, a primeira divisão era chamada de First Division e a Second Division era a segunda divisão. Faz sentido, é a tradução perfeita. Só que em 92 surge a Premier League como primeira divisão e a segunda divisão passa a se chamar First Division, que a tradução é primeira divisão, enquanto a terceira divisão virou Second Division, que é segunda divisão na tradução. Então é bagunçado. Hoje em dia melhorou um pouquinho, porque a Premier League é o primeiro nível, aí a Championship o segundo nível, e o terceiro nível chama League One, que é Liga 1, mas na verdade é terceira divisão. Então é confuso, é confuso. Mas tudo isso pra dizer que em 95 e 96 o Manchester City é rebaixado pra segundona. E aí vem o pior momento da sua história, porque em 97 e 98 o City termina em 22º na segundona e é rebaixado pra terceira divisão. Pois é, meus caros, hoje a molecada começa a acompanhar futebol europeu e vê o City como um time grande, uma potência. Na época que eu era moleque, o City era um time de terceira divisão. Só que essa passagem por lá durou pouco tempo, né? Em 98 e 99 eles conseguem o acesso pra segundona, e em 99 e 2000 já pra Premier League de novo. Só que a subida da terceira pra primeira divisão direto é um negócio difícil, complicado, né? Os níveis são muito diferentes. Então logo que sobe, o City já cai de novo pra segundona, e logo que cai, já sobe de novo pra Premier League. A gente tá falando de um período de 6 anos, onde em cada um deles o Manchester City jogou numa divisão diferente. Haja ioiô, né, amigo? Mas quem ficou perdido pode descansar, porque depois dessa última subida pra Premier League, o Manchester City acaba fazendo umas temporadas ruins, né? 14º, 15º, 16º, mas quando chega o ano de 2008, tudo muda. Os ricaços dos Emirados Árabes compram o Manchester City, e aí o clube começa a sua trajetória pra virar uma potência na Inglaterra e na Europa. Agora imagina o tiozão torcedor do City, que há uns 20 e poucos anos atrás viu o time perder para o York City na terceirona, e hoje em dia vê o time em final de Champions e dominando a liga inglesa. Loucura, né? E dizem que dono bilionário não compra sucesso. Se o City hoje em dia não é mais ioiô na Premier League, quem tomou esse lugar aí foi o Norwich, né? Já dá pra ser considerado aí como o Avaí da Inglaterra. E olha que eu sou havaiano, mas cada vez que a gente sobe pra primeira divisão, a gente sabe que logo depois vai cair, né? Ao contrário do City, o Norwich era um time que historicamente disputava divisões inferiores, até que na década de 70 passou a ser figurinha carimbada na primeira divisão, o que durou mais ou menos até os anos 90 ali, quando caiu pra segundona, mas foi nos anos 2000 que a ioiôzada começou forte, né? Na temporada 2003-2004, por exemplo, jogando na segundona, eles conseguem o acesso pra Premier League, e logo na temporada seguinte já são rebaixados de novo. É triste quando isso acontece, mas as lágrimas dos torcedores canários acabariam secando, de tanto que eles ficariam acostumados aí com essa situação. Aí na temporada 2008-2009, eles são rebaixados pra League One, que é a terceira divisão, e o que poderia parecer o fundo do poço pros canários acabou sendo uma queda num pula-pula, manja? Numa cama elástica, porque logo na temporada seguinte eles conseguem o acesso pra segundona, e logo na seguinte depois já conseguem direto voltar pra primeira divisão. Subidinha de elevador direto da terceira pra primeira? Opa, agora vai, hein? E meio que foi mesmo, porque na primeira temporada que eles voltam lá pra Premier League, conseguem uma campanha surpreendente, né? Ficam em 12º, lembrando que eles tinham vindo da terceira, né? Só que 3 temporadas depois, em 2013 e 2014, vem novamente o rebaixamento. E justamente como um ioiô na temporada 14-15, eles já conseguem o acesso novamente, e na temporada 15-16 eles já conseguem o
rebaixamento novamente. Temporada 2018-19, eles ganham a segundona e sobem pra Premier League. E na temporada 19-20, eles ficam em último na Premier League e descem pra segundona. E aí em 2020-21, eles ganham a segundona novamente, pra em 2021-22 serem os lanternas da primeira divisão e serem rebaixados novamente. Ou seja, se seguir esse padrão, você sabe já que a Championship da temporada 22-23 já tem um campeão que é o Norwich, né? E também já foi anunciado o primeiro rebaixado da Premier League na temporada 2023-24. Vai ser o Norwich na lanterna. Nada fácil a situação do Ioiô Norwich, né, cara? Fica parecendo que é um time muito bom pra segundona, mas muito ruim pra primeira. Aí fica nesse vai e vem, né? De repente, se tivesse uma divisão 1,5 ali, ficaria certinho pra eles. E na Inglaterra tem muitos times que ficam nessa situação de ioiô, gangorra, elevador, chame como quiser, né? E um deles é o West Bromwich, né? Que em 2002 consegue o acesso da segundona pra Premier League. E aí em 2003 já é rebaixado novamente. Aí em 2004 eles sobem novamente. E em 2006 já cai mais uma vez. Em 2008 vão pra Premier League novamente. Em 2009 caem pra segundona. Em 2010 sobem pra Premier League. Aí finalmente a mão do ioiô ali pode dar uma descansadinha, porque aí eles ficam um tempinho na Premier League, né? Descansam tranquilos, pra cair novamente em 2018 e subir novamente em 2020 e cair novamente em 2021. É mais um dos vários clubes ingleses nessa situação, né? A gente poderia destacar outros que recentemente estão ioiosando também, tipo o Watford, né? Ou até o Leicester, que antes de subir pra Premier League e ser campeão daquela forma magnífica lá, também era um time que variava muito entre primeira e segunda divisão e até terceira. O Wolverhampton, mesma coisa, né? Hoje em dia a gente vê um time mais forte ali e tal, mas variava muito de divisão há pouquíssimo tempo atrás. Mas não é só na Inglaterra que tem ioiô, não. Lá na Alemanha, esse tipo de time é chamado de Fahrstuhlmannschaft. O Fahrstuhl ali é elevador e Mannschaft é equipe, né? Então é literalmente o time do elevador. E o segundo time com mais rebaixamentos e promoções na Alemanha é o Arminia Bielefeld, que nunca ganhou um título de expressão na sua vida aí, mas já subiu e desceu várias vezes, né? Essa história deles vem desde o meio do século passado, mas recentemente ficou ainda mais evidente quando na temporada 94-95 subiu da terceirona pra segunda e depois na temporada seguinte da segunda pra primeira. Aí só 2 temporadas depois caiu de novo pra segundona, aí depois subiu de novo, aí depois caiu de novo. Aí na temporada 2001-2002 sobem pra Bundesliga e na temporada 2002-2003 caem pra Bundesliga 2. Lá eles ficam uma temporada e sobem de novo pra Bundesliga. Maluco, eu tô ficando perdido com tanto rebaixamento aqui, né? Espero que a gente esteja acertando os anos bem certinho. E na última década sobe de novo, cai de novo, vai pra terceira divisão, volta pra Bundesliga e já foi rebaixado novamente agora na temporada 21-22. É uma gangorra desgraçada que, se você é um torcedor casual do Arminia Bielefeld, né? Tipo, não aquele cara que tá sempre acompanhando, mas o cara que uma vez ou outra olha os resultados e tal. Eu nem julgo se um cara casual assim não saiba, né? Se o time tá na primeira, na segunda. E o time alemão mais ioiô é o Nuremberg, o que é uma história um pouco triste. Porque assim, de um lado a gente pode enxergar isso como times pequenos que conseguem sempre subir, aí acabam caindo, mas sobem de novo. Mas a gente também pode enxergar o lado do copo meio vazio, que são times que eram mais competitivos e que agora ficam caindo toda hora. E o Nurembergão é um gigante da Alemanha, tá? Hoje em dia não parece, mas antes da criação da Bundesliga em 1963, o Nuremberg era o líder de títulos lá na Alemanha, tá? O clube tem ao total 9 títulos da Alemanha e só ficam atrás hoje em dia do Bayern de Munique. Mas hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Essa imagem na tela mostra as barras em azul quando o time jogou na Bundesliga e as barras em verde quando o time jogou na segunda divisão. Isso só nos últimos 20 anos, né? Imagina o torcedor velhinho do Nuremberg que cresceu vendo o time ser campeão da Alemanha e hoje em dia ter que aguentar essa desgraça de sobe e desce aí. Indo pra Espanha, o Deportivo La Coruña é um time que já teve aí boas fases, né? Inclusive foi campeão espanhol naquele time do Djalminha, mas que é conhecido ali na Espanha como Equipo Ascensor, que é aquele time que sobe e desce, né? Pra vocês terem uma ideia, da temporada 61-62 até a 73-74, o Deportivo La Coruña trocou de divisão 10 vezes. Sendo que nesse ano de 74 trocaria mais uma vez, caindo para a terceira divisão. E em 74, 75 sobe novamente para a segunda. Então num período de menos de 15 anos eles trocaram de divisão 12 vezes, amigos. Sendo que 7 subidas descidas foram seguidas. Acho que a gente encontrou o ioiô master, cara. Não é nem mais o ioiô normal, né? Aqueles oi boy da vida. Sim, a gente pesquisou sobre estilos de ioiô para fazer essa piada. Depois dessa loucura toda que eu mencionei, né? O Deportivo La Coruña acaba ficando muitos anos na segundona. Depois se consolidou
consolida na primeira nos anos 90, inclusive passando por aquele time que venceu La Liga na temporada 99-2000, até que na última década veio alternando aí entre a primeira, a segunda e a terceira divisão, sendo que a terceirona se chama Primeira Division, que a tradução é primeira divisão, então vai entender, né? Na Holanda, o FC Volendam é o time mais ioiô do país, ou mais Heen en Weer Club, né? Que é mais ou menos time que vai e volta lá no jargão holandês, né? E é um vai e volta porque se liga essa roleta, irmão. Acompanha comigo, tá? Subiu para a Eredivisie em 59, caiu em 60, subiu em 61, caiu em 64, subiu em 67, desceu em 69, subiu em 70, caiu em 72, em 77 voltou para a primeira, caiu em 79, subiu em 83, caiu em 85, subiu em 87. Caraca, maluco, na moral, o torcedor desse time aí é resiliente, né? E eu vou tentar também ter um pouco de resiliência aqui porque tem que continuar. Em 98 voltou para a segunda divisão. Em 2003 sobe novamente. Em 2004 é novamente rebaixado. Em 2008 sobe. Em 2009 desce. Quando desceu para a segunda divisão e ficou vários anos até a temporada 21-22 em que o time acaba de subir para a primeira divisão novamente. Bora Volendão na massa, agora vai, hein? E agora a gente vai para Noruega falar de times emblemáticos que bateram recordes aí de subidas e descidas de divisões, né? O SK Brann da Noruega, entre 79 e 87, passou 8 temporadas consecutivas subindo e descendo. E aí chegou na 8ª temporada, eu nem sei mais se o torcedor comemora o acesso, porque vem aquela alegria de subir pra primeira divisão, mas já vem aquela tristeza de saber que tu vai cair na temporada seguinte, né? Imagina a confusão de emoções, cara. Mas esse recorde foi batido pelo Aris Limassol do Chipre. Esse time cujo nome poderia ser facilmente um produto de limpeza, né? Entre as temporadas 96-97 e 2005-2006, mudou de divisão nada mais nada menos do que 10 vezes seguidas. Provavelmente o recorde mais impressionante que ninguém queria ter, né? E pra fechar com o mesmo número de vezes aí, o BFC Südring lá de Berlim, na Alemanha, né? Também mudou de divisão 10 vezes seguidas entre os anos de 50 e 60. É o contrário do bom Shibon Momon, né? Ainda bem que esse brinquedo ioiô saiu de moda, porque esse negócio de subir e descer toda hora é uma merda, velho. Quando é com o seu time, é uma porcaria. E quando é com o time alheio, pô, dá pena, mano. Ou vai dizer que você, quando vê o Norwich subindo pra Premier League novamente, você não fica tipo, ah, putz, mano, lá vão os caras de novo, que dó. E o Norwich, que tem aí um canário, né, como seu mascote, poderia mudar o mascotinho, então, nessa situação difícil, pra esse aí. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Um vídeo bem aleatório, mas espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal pra mais gente, beleza? E vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo então. Um grande abraço, falou! E aqui é time peão, tá, rapá?